Oi, vestibulandos e concurseiros! Eu sou Lana Flávia, criadora desse canal LF Bora Estudar? Para essa nossa aula, eu vou falar sobre redação. Vou fazer uma série de vídeos falando sobre redação. Vou falar frases para você colocar na sua redação, redações nota 1000, exemplos de redações nota 1000, o que você pode fazer, como você ter um bom repertório para a sua redação. Vou falar tudo isso em uma série de vídeos que eu vou estar fazendo. Todo fim de semana estaremos com vídeos novos, agora, a partir de agora, todo fim de semana teremos vídeos novos. E agora que vocês estão de quarentena, né, do coronavírus, também vamos falar sobre atualidades, porque tenha certeza, coronavírus vai cair no Enem. Isso vai cair com certeza. Se não for algo relacionado à redação, vai cair questões. Tenha certeza disso. Aqui tá toda a minha aula. Então vai ter hora que eu vou estar olhando pro lado porque eu tô olhando aqui, tá? Vou começar. Eu vou falar especificamente nesse primeiro vídeo sobre a redação do Enem, que é o texto dissertativo argumentativo. Mas vamos lá. A redação do Enem tem 5 competências. Cada competência vale 200 pontos. Quais são essas competências? A primeira competência: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Aqui, sua letra entra aqui. Se sua letra não é bonita, caderno de caligrafia. Se você escreve palavras muito errado, por favor, vá tentando, leia bastante, porque isso vai te ajudar. Mas agora, se for isso daí, sua nota vai cair muito, porque vale 200 pontos da redação do Enem. E se o corretor não entender sua letra, ele zera, porque ele não vai ficar tentando ler, porque tem várias redações para ele corrigir. Então, esquece. Tente arrumar sua letra. Não precisa também ser aquela letra lá aquelas letras lindas, maravilhosas, mas também não pode ser aquela letra de médico, né? Depois você aprende a fazer a letra de médico quando você entrar na sua faculdade de medicina, mas por enquanto não. Na verdade, nem assim. Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. O que quer dizer a competência 2? A competência 2 está falando: você tem que entender o que o texto diz. Por exemplo, a redação do ano passado do Enem foi sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, falar no decorrer, defender seu ponto de vista. Ali, você vai defender seu ponto de vista. Não vai colocar vários, eu acho. Nunca use na sua redação, pelo amor de Deus. Acho, eu penso. Nunca coloque, na verdade, você nunca se inclui. Sempre coloque na terceira pessoa. Sempre. E aqui, aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Aqui você pode colocar, por exemplo, sempre comece, eu acho ótimo você começar nas redações nota 1000. Se vocês olharem, sempre, eles começam com, por exemplo, pode ser histórico, pode ser até história em quadrinhos. Mas história em quadrinhos pode? Pode sim. Desenhos, filmes. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Sua tese você vai defender até o final. Defenda a sua tese. Você começa a introdução, um breve do que será falado.
Mas como você vai começar? E as redações nota 1000, e eu começo também, e isso dá um bom ponto, pode ter certeza que dá muito ponto. É você começar com um dado, seja socioeconômico, seja um dado, um filme, uma série, quadrinhos, desenhos. Você começa sempre com isso. Algo que tenha a ver com o que vai ser apresentado, com a sua tese. Porque assim vai ajudar bastante. O corretor já vai saber o que você vai falar mais ou menos por causa daquilo. Não acho muito aconselhável começar com frases de filósofos. Mas agora, colocar filme, dados, quadrinhos, essas coisas, dá muito ponto. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aqui você vai falar formalmente, você vai demonstrar domínio da língua portuguesa, tudo, que entra na competência 1 também. Você vai falar tudo bem sofisticadamente, com palavras mais formais. Não vai também jogar uma palavra lá de qualquer jeito, porque vai perder ponto. Mas agora, por exemplo, eu termino as minhas redações assim. Normalmente minhas conclusões sempre começam assim. Diante dos argumentos supracitados, aí eu posso colocar, diante dos argumentos supracitados, é notório, diante dos argumentos que foram citados acima. Então, sempre começo minhas conclusões da redação assim. E ganho um bom ponto com isso, porque é uma palavra mais sofisticada, tudo. Competência 5. Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. O que a competência 5 quer dizer? A competência 5 está falando elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado. Na introdução, você vai falar, sempre começa com dado. Redações nota 1000, sempre começaram com dados, filmes, música, história em quadrinhos, desenhos. Então, não tem problema você citar quadrinhos, mas você tem que colocar tudo. Por exemplo, quando foi feito, tudo. Então, é isso. Filmes, livros também. Se tem coleção, você vai ter que citar qual coleção, volume, editora. Então, você coloca. Por exemplo, eu coloquei no desenho Wall-E, da redação do ano passado. No desenho Wall-E, eu coloquei o desenho Wall-E da Disney, sempre coloca de quem é. Desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Que você vai colocar. Começar, sempre. O que é? Quais são os efeitos? Qual é o problema? Você vai apresentar tudo no desenvolvimento. E a conclusão, que é aí que entra a competência 5, que é elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado. Você tem que resolver o problema. Você já falou tudo, qual é o problema. Agora você vai resolver o problema. E você vai colocar. Fale formalmente, sempre formalmente. Eu gosto de lembrar sempre disso. E eu vou falar uma dica para vocês. Gomifes. Mas o que é gomifes? Gomifes. G de governo, O de ONG, M de ministérios, I de instituições, F de família, E de escola, S de sociedade. Aqui você vai colocar quem é que vai resolver. Aí o Gomifes te ajuda a lembrar. G de governo, O de ONG, M de ministério, I de instituições, aí você coloca qual instituição, né? F de família, E de escola e S de sociedade. Então você coloca quem é que vai resolver esse problema. Respeitando os direitos humanos. Por exemplo, você nunca vai colocar tem que matar, tem que exterminar essa raça, tem que fazer isso, isso e isso. Não. Você vai resolver o problema dentro dos direitos humanos.
Tudo que seja permitido na lei, que seja permitido na lei dos direitos humanos. Nunca coloque, por exemplo, bandido tem que morrer, assassino tem que morrer, tem que arrancar o braço. Não, nunca coloque isso. Zera sua redação na hora. Planejamento da redação. Interpretação da proposta. Primeiro você vai interpretar o que está sendo pedido. Leitura da coletânea de textos. Você vai ler as propostas, os textos básicos. Chuva de ideias. Mas o que é chuva de ideias? A chuva de ideias você vai colocar tudo que você, por exemplo, para começar uma redação é mais difícil. Então você vai colocar do lado, escrever em outra página, escrever do ladinho, a chuva de ideias, suas ideias, o que você acha que tem que ser feito, qual é o problema, tudo isso. A organização das ideias, o que vem primeiro, o que vai depois, você vai colocando. O rascunho, a redação do Enem só tem uma folha de rascunho. Então, uma dica, você escreve atrás, escreve do lado, escreve em tudo, depois você passa por rascunho. Aí, quando você acabar de fazer o rascunho, você vai responder as questões. Responda as questões de inglês, de espanhol, seja qual for que você escolher. Escolha essas. Depois que você escolher essas, aí sim você volta, lê tudo de novo e vê se tem algo para mudar. Aí você mudou alguma coisa, se precisar mudar. Depois você volta, continua fazendo as questões e depois volta para lá, vê se precisa mudar mais alguma coisa. Se não precisar mudar nada, aí sim você passa limpo para a folha. Já a introdução. Problematize. Coloque o que será apresentado, problema. Inicie com alusão, um fato histórico, a fim de comparar com o presente, evidenciando a permanência dessa situação. Cite 2 problemas, ou mais problema e uma consequência. Desenvolvimento. Momento onde você deve, em cada parágrafo, explicar por que a situação é um problema, o que impede esse problema de ser resolvido. Você pode utilizar um repertório variado, aqui desde que seja coeso com a tese que você vai defender. Aqui você pode colocar também, começar a colocar frases, quadrinhos, essas coisas, de novo, no desenvolvimento. A conclusão. Hora em que você vai elaborar o raciocínio com as ideias já apresentadas no texto, reforçando o seu ponto de vista, sempre reforça o seu ponto de vista, sobre o que explicite os seguintes questionamentos. O que será feito? Como será feito? Quem vai fazer? Para quem será feito? Quem garantirá seu funcionamento ou cumprimento? Então aqui você tem que colocar isso. Conclusão. Coisas que são muito vagas, que não acho legal vocês colocarem. É preciso conscientizar as pessoas. Todo mundo sabe que precisamos conscientizar as pessoas. É preciso conscientizar, é muito vago. Você tem que colocar outra ideia. Deve ser feito uma campanha nas escolas. Também é vago. Colocar outra coisa, colocar quem vai fazer, por exemplo, como vai fazer, mas agora assim não. O governo tem que criar uma lei. Se for você que vai criar a lei assim, 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 que seja para isso, isso e isso. Agora o governo tem que criar uma lei. Você não resolveu o problema. Você só falou quem tem que resolver. É preciso garantir que a lei seja cumprida. Também não. Nunca coloque assim. É preciso que a lei seja cumprida. Por quê? Todo mundo sabe que a lei tem que ser cumprida. Mas agora, como você vai fazer para que a lei seja cumprida? Sempre coloque o que vai ser feito, como vai ser feito, quem vai fazer, para quem vai ser feito, quem vai garantir seu funcionamento e cumprimento. Zero na redação. O que zera?
Não redigirem texto dissertativo argumentativo. Se você colocar um poema lá, zerou. Ou qualquer outro texto que não seja o texto dissertativo argumentativo. Escreverem número menor de linhas do que seja exigido. A redação do Enem fala que tem que ser no mínimo 7 linhas. Não coloque 7 linhas, por favor. Não tem como você colocar tudo bonitinho em 7 linhas. Fugirem do tema proposto. Se você fugir pelo menos um pouco, já zera a tua redação. Por exemplo, tu tá falando sobre aborto, daqui a pouco você entra em escola. Não. Deixarem a folha em branco. Isso daqui já tá óbvio, né? Desrespeitarem os direitos humanos, como foi falado. Descreverem impróprios desenhos ou usarem formas propositais de anulação. Como? Se você fizer desenho, alguma coisinha, não, zera a tua redação. Porque lá o corretor não sabe nem de quem ele está corrigindo a redação. E hoje eu vou citar uma frase para acabar. Eu vou citar a frase de Pitágoras. Eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens. Se você educar as crianças, futuramente, invista nas crianças agora. Invista em quem você pode agora. Porque depois você não vai precisar mudar suas crianças quando crescerem para cadeia, para prisão, por fazerem coisas erradas. Então eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens. Então é isso que eu quero falar para vocês. Agora teremos vídeos todo fim de semana, né? Agora. Então sempre estarei aqui com vocês. Então, bora estudar?